Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Eu quero convidar os irmãos para ler a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Disse assim para quem está do outro lado: não fale comigo, senão o pastor vai puxar a tua orelha. Amém? Todos acharam? Livro de Ezequiel diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pedra, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso aos seus ossos. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse momento tão especial ao qual o Senhor nos concede a oportunidade de poder estar aqui reunido diante da tua presença. Louvamos, adoramos o teu santíssimo nome, e agora precisamos ouvir a tua palavra, e que o Senhor possa me usar, Senhor, nas tuas mãos como um instrumento, e que o Senhor fale na minha boca, e que o teu Espírito Santo use os meus lábios para que possa transmitir esta mensagem para cada um de nós aqui nesta noite. É o que eu te peço no nome de Jesus, e já te agradeço. Amém. Pode sentar. Aleluia. Amados irmãos, essa passagem da palavra de Deus é algo de muita importância para a nossa vida, todo quanto aqueles que realmente estão precisando de uma palavra para que possa se renovar, para que possa até mesmo estar dando vida a si mesmo, vida espiritual. Esta palavra é uma palavra muito importante. Aqui nós lemos esta palavra, verso 37, a qual fala do vale dos ossos secos. Irmãos, essa época, o nosso irmão e profeta Ezequiel, ele foi convidado para profetizar no momento no qual Israel estava passando por uma dificuldade tremenda. Eles estavam presos, e ali ele já tinha até perdido a esperança. Eles estavam ali numa situação muito difícil, já fazia muitos anos que eles estavam ali, e eles não acreditavam mais em recuperação, não acreditavam mais em ter uma vida melhor, uma vida mais abençoada. Eles estavam ali, que realmente o desânimo bateu sobre a vida deles,
e ele estava desacreditado de tudo. Acredito que ele estava até mesmo desacreditado até do próprio Deus estar fazendo alguma coisa pela vida deles. Mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse porque eles viviam em rebeldia, eles viviam em desobediência, eles faziam coisas que desagradavam os olhos de Deus, e Deus permitiu que eles chegassem até esse ponto de ir preso e ali ficar ali numa situação difícil. E os anos foram passando e eles não viam vestígio nenhum, não viam sinal nenhum de melhor, eles não viam nada que pudesse acreditar que ia melhorar, que aquilo lá ia mudar. Então eles já estavam bem debilitados na fé. E de repente Deus olhou para este homem, esse profeta, e disse assim para ele: eu preciso fazer algo para esse povo de Israel. Eu acredito que eles já aprenderam, acredito que realmente eles estão passando por um momento difícil, até mesmo estão desacreditados. Então Deus chegou o momento ao qual ele ia solucionar o problema. E o que ele fez? Ele fez com que Ezequiel fosse arrebatado. Fez com que Ezequiel fosse arrebatado e levou ele até mesmo lá no vale de ossos secos. E a Bíblia até mesmo está dizendo que ali, conforme ele olhava, assim, eram inúmeros ossos, não tinha nem como contar. A coisa era muito cadáver ali jogado, osso para um lado, osso para o outro. E ali, quando Deus levou a Ezequiel ali naquele lugar, ele disse assim: você crê que esses ossos podem ter vida novamente? Você acredita que se profetizar em cima sobre esses ossos, eles vão ressuscitar? Ezequiel falou: Senhor, só o Senhor para saber. E como que eu posso responder uma coisa dessa? Quem sou eu para responder uma coisa dessa? E aí Deus precisou fazer dessa maneira, levar Ezequiel ali, mostrar para ele toda aquela porção, aquelas milhares de ossos esparramados. E Deus disse assim para Ezequiel: profetiza. Ezequiel, como era um homem muito obediente, e ele começou a profetizar sobre aqueles ossos. E a palavra de Deus nos ensina que logo começou a juntar os ossos, e ali criou-se nervo, depois do nervo veio-se a carne, e ali ele podia ver aquele exército de pessoas, aquela multidão de pessoas, tudo ali formado, mas sem vida. E foi aonde que Deus disse: sopra o sopro de vida a esse povo. E Ezequiel soprou e aquele povo teve vida. O que é que o Senhor estava querendo mostrar primeiramente a Ezequiel? Porque era ele que ia profetizar, era ele que ia falar, era ele que ia levar a notícia ao povo de Israel que estava ali. Ele quis mostrar que realmente o poder dele é muito grande, e dependendo daquilo que Ezequiel fosse falar para aquele povo, eles não iam acreditar, eles iam continuar ali duvidando. Mas o Senhor levou Ezequiel até aquele lugar e mostrou para ele, e perguntou para ele se aqueles ossos tinham a possibilidade de se tornar vida. Até mesmo ele disse: Senhor, só o Senhor sabe, eu não sei. E Deus começou a mostrar a cada momento, de passo a passo, a Ezequiel o que ele pode fazer. E de repente ele foi ordenando, e Ezequiel foi profetizando, e aqueles ossos foi se juntando e foi se formando, e dali houve o nervo, veio a pele, e depois veio o espírito através do sopro.
E ali aquele povo voltou a ter vida. Primeiramente, eu acredito que Deus quis mostrar isso porque Ele estava incumbido de levar a palavra. E a partir do momento que realmente o Senhor enviasse Ezequiel e ele contasse essa experiência para aquele povo poderia acreditar que eles poderiam ter uma chance para ter uma nova vida. E quando Ezequiel falou àquele povo, eles começaram a entender que nada estava perdido. Eles começaram a entender que havia solução para o problema deles. Quando Ezequiel começou a profetizar sobre a vida daquele povo, dizendo que Deus tinha algo de melhor para eles, que Deus poderia tirar eles daquela situação, se eles crescem, se eles levassem a sério, se eles não duvidassem da palavra do Senhor, e se eles voltassem a adorar o nome do Senhor, se eles voltassem a ter temor do Senhor, voltassem a obedecer a palavra, cumprir com a palavra de Deus, tudo poderia mudar na vida deles. E é isso que Deus quer transmitir para mim e para você aqui nessa noite. Quando nós começar a acreditar e entender e confiar que Deus pode transformar a nossa vida, Ele vai começar a fazer algo para nós. Mas enquanto nós achar que nem Deus pode solucionar o nosso problema, ou quando nós duvidar do poder de Deus, porque isso acontece muito, nós estamos ali vivendo enquanto está tudo bem, aleluia, glória a Deus, mas quando começa a apertar o sapato, quando a coisa começa a pegar, quando o inimigo começa a pressionar, nós chegamos a muitos momentos que nós dizemos assim: pô, eu acredito que nem Deus está ouvindo as minhas orações, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu acho que Deus tinha que dar, eu acho que Deus está permitindo que eu vou até o fim desse sofrimento, porque é o que Ele traçou para mim. Quantas e quantas vezes nós olhamos para a situação que estamos passando, que está naquela dificuldade, e falamos isso, pensamos isso, comentamos isso,